Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Paz seja convosco. Hoje nós estamos no 18º dia dos 21 dias do jejum da vitória. Eu sou a pastora Elisete Dávila, aqui de BH, Belo Horizonte, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, pastoreando essa igreja juntamente com meu marido, pastor Dávila. E eu estou aqui para trazer uma palavra para você sobre vida espiritual. Meus irmãos, eu quero ler um texto sobre esse assunto e é um texto bem conhecido sobre Jesus. Lucas 2:52 diz o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu quero fazer uma oração porque nós não estamos aqui apenas ouvindo, nós queremos
que o Senhor ministre, que o Senhor fale. Eu quero que o Senhor venha falar ao seu coração e também ao meu. Eu quero pedir ao Espírito de Deus para trazer graça e favor para nós nessa noite, nesse 18º dia de jejum, de oração, jejum da vitória. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui à sua disponibilidade. Senhor Jesus, como um vaso de barro que eu sou, é tudo que eu sou, um vaso de barro nas suas mãos. Eu clamo pela sua graça, pelo seu favor, misericórdia, sobre a minha vida e sobre aqueles que escutam essa palavra agora. Onde quer que eles estejam, Senhor, o Senhor possa alcançá-los, ministrar na vida de todos, ó Pai, que o Senhor traga revelação, direção, crescimento, transformação, que a palavra do Senhor venha impactando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, ministra, fala, flua, Senhor, aqui, Espírito Santo, este lugar é seu, só seu. Pai, essa palavra é sua, que o Senhor tenha liberdade para mudar a palavra, para falar aquilo que está no seu coração, ó Pai, aquilo que está necessitado, Senhor, para nós, o que é necessidade para nós, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e ministrar. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Falando de vida espiritual, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ia crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Quando a gente fala de vida espiritual, a gente fala de tanta coisa, né? É tanto assunto, é uma gama de assuntos. E eu orando sobre isso, quando a pastora Bianca pediu a mim, pastora Bianca de Oliveira pediu a mim para poder ministrar aqui para vocês, e eu orando ao Senhor, e eu perguntei, Deus, o que é que eu falo sobre esse assunto? Sabe, meus irmãos, me veio tanta coisa ao coração, o Senhor me trouxe algo no coração para trazer para você. Eu quero falar sobre algumas fases do crescimento espiritual. A primeira coisa, né, que nós sabemos a respeito de Jesus, ele cresceu num ambiente em que se estudava a palavra de Deus, porque era assim que acontecia em Israel. Em Israel, todas as crianças estudavam a Torá, todas as crianças decoravam a palavra, inclusive. Então, eles tinham de cor salteado, né? Eles falavam as coisas, as palavras, né? Porque isso era uma lei de Deus para as famílias. Os pais tinham que ensinar aos filhos, né? E eles eram ensinados na palavra de Deus. Então, uma coisa que Jesus tinha, né, bem guardado no seu coração era a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre uma vida espiritual, o crescimento de uma vida espiritual, primeiro ponto são as disciplinas espirituais. Qualquer crente novo nascido, né, tem que começar com as suas disciplinas espirituais. Agora, não só o novo nascido, né, aquele que acabou de se converter, mas o crente que está há alguns anos e o crente que já está há muitos anos. Isso é uma coisa que a gente nunca para de fazer, meditar na palavra. Há algum segredo nesse negócio, né? Um segredo muito forte, não é algo que você faz porque você tem que fazer, porque alguém disse isso. Não, é algo que nós fazemos porque traz resultados. Olha só o que a Bíblia fala a respeito de Josué. Quem era Josué? Josué era um auxiliar de Moisés. E Josué cresceu numa cultura de escravidão. Josué cresceu numa cultura em que ele era o tempo todo comandado. Eles mandavam ele, faça isso, ele fazia, faça aquilo, ele fazia, carregue isso, ele carregava. Ele viveu numa cultura em que os pais dele eram escravos. Ele viveu numa cultura lá no Egito em que os avós deles eram escravos. Para quem ele olhava que era parente dele, todo mundo era escravo, a família dele era escrava, todos nasciam para ser escravos e essa era uma verdade na vida dele. Então, escravo, gente com mentalidade de escravo, eles
só obedecem, eles seguem sempre o mesmo ritmo de vida, eles seguem andando naquele mesmo caminho, que é o caminho que eles têm, não tem espaço para ir para a direita nem para a esquerda, é aqui que foi determinado, é aqui que você anda, é isso que é mandado fazer, é isso que você faz. E assim estava a vida de Josué até o momento em que Moisés diz para ele que Deus o escolheu e que ele seria agora o líder em Israel. Agora veja só, o que a Bíblia fala que aconteceu com Josué assim que Moisés morreu? A Bíblia diz assim que Josué estava tremendo de medo. Josué estava totalmente aterrorizado em pensar que agora ele não seria mais o cara que seria mandado, mas aquele que manda. Sim, porque depois dele sair do Egito, ele foi para as mãos de Moisés, que Moisés dizia, faça isso, Josué, faça aquilo, Josué, Josué comande isso, Josué faça aquilo outro. E Josué estava sempre com Moisés. Moisés ia orar, ele ficava embaixo no monte esperando Moisés descer. Moisés estava na tenda do encontro, ele ficava do lado de fora esperando Moisés sair. Então ele vivia debaixo de ordens de alguém humano dizendo para ele. Agora ele não teria mais nenhum humano, ninguém dando ordens para ele, mas ele teria que ouvir a voz do Senhor para poder seguir nessa nova empreitada na vida dele. E aí ele começa a ficar aterrorizado. A Bíblia diz lá em Josué 1 que ele estava com tanto medo que Deus disse para ele 3 vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Deus teve que dizer isso para ele 3 vezes. Você sabe que quando Deus repete algo, é porque realmente é incisivo. Então, o Senhor não só diz para ele, não tenha medo, eu serei contigo, mas Deus dá uma dica poderosa para ele. Deus fala algo tremendo para ele. Deus dá para ele uma solução para ele sair daquele medo. E olha, não só aí nessa parte da Bíblia nós encontramos esse trecho que eu vou falar agora, mas também em outros textos da Bíblia nós podemos encontrar isso. Deus diz para Josué o seguinte, medita na Bíblia, no livro dessa lei, de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Então, o segredo que Deus dá para Josué é meditar na palavra de Deus, meditar na Bíblia, meditar na Torá, meditar ali nas leis do Senhor. E o Senhor diz isso para ele e fala, olha, esse é o segredo. O segredo de você ouvir a minha voz, de você ser guiado por mim, o segredo de você ter vitória, ter sucesso, é você seguir essas disciplinas espirituais. Claro, a oração, né? Claro, o jejum, claro, a meditação na palavra. São disciplinas espirituais extremamente necessárias a qualquer cristão que quer crescer. A Bíblia diz que Josué seguiu tão ao pé da letra o que Deus mandou, que ele virou um cara de fé. Já não tinha mais medo, ele não tinha mais aquele temor, aquele desespero. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi um excelente general que introduziu o povo na terra prometida, com muitas e grandiosas vitórias. Né? Deus usava ele poderosamente, Deus falava com ele, Deus dava direções de guerra, estratégias de guerra, mas por quê? Tudo começou naquele momento em que Deus deu a dica, né? A dica, a ordem necessária, medita no livro dessa lei, assim a sua vida espiritual vai crescer, assim a sua vida espiritual vai ter resultado, será frutífera. E Josué obedeceu. E olha, nós começamos falando de Jesus. Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus, dos homens. Graça, estatura, sabedoria. Então Jesus também, ele tinha muito a palavra de Deus no seu coração. Então Jesus tinha sucesso nas coisas que fazia, porque ele sabia exatamente o que a palavra dizia a respeito daqueles assuntos que ele tinha que tomar posições. Ele sabia o que o Pai queria para ele, porque ele tinha a palavra no coração. Então, se tem uma coisa que nós como cristãos temos que fazer, é obedecer essas disciplinas, colocá-las como essenciais na nossa vida, assim como Deus ordena que seja. No Salmo 1 diz isso,
que aquele que medita na palavra de dia e de noite, aquele que tem prazer nas coisas do Senhor, na lei do Senhor, ele será como um ramo frutífero que prospera, né? Então, meditar na palavra, ter tempo de oração, de intimidade com Deus. E eu falo isso, meus irmãos, porque a oração é uma alegria, uma aventura, é uma coisa maravilhosa na presença do Senhor. Qualquer cristão tem que gostar de orar. Se eu não gosto de orar, alguma coisa está errada. Então são disciplinas importantíssimas na minha vida, na sua vida, que sem isso eu não tenho vida espiritual, de jeito nenhum. Se eu não oro, se eu não medito na palavra, se eu não faço jejum, veja, nós estamos no jejum dos 21 dias, e esse jejum de 21 dias é para nós alcançarmos grandes vitórias. O jejum, claro, não muda Deus, o jejum muda a mim mesmo, o jejum torna-me sensível, torna o meu espírito mais sensível à voz de Deus. Se há momentos em que você não está ouvindo a voz de Deus, você está sentindo dificuldades de ouvir a voz de Deus, então é hora, é momento de você parar e jejuar, e é isso que nós estamos fazendo. O nosso presidente, pastor Mário, pastora Bianca, nos convocaram para esse jejum de 21 dias, toda a igreja, porque estamos passando um momento difícil e, claro, é da vontade de Deus mudar essa situação. Mas nós, como igreja, precisamos nos fortalecer, usar as estratégias que Deus quer nos dar para guerrear nessa guerra espiritual, porque essa pandemia não é uma coisa só física, ela é espiritual também. Então nós devemos usar tudo que nós temos à mão para guerrear nesse tempo que nós estamos passando. Então a igreja precisa estar mais forte, mais sensível à voz de Deus, porque é um tempo de guerra, é um tempo de batalha e o jejum nos fortalece. Então, jejum, palavra de Deus e oração é chave de vitória numa vida espiritual. Não há vida espiritual se eu não escuto a voz de Deus, se eu não me comunico com Deus. Amém? Nós precisamos dessa comunicação, desse fortalecimento espiritual. Então, o primeiro ponto que eu estou falando aqui é sobre as rotinas das disciplinas espirituais, as disciplinas que devem ser praticadas. Mas eu quero falar de uma outra coisa também, que nós às vezes devemos ter cuidado, e eu vou falar até de mim mesmo. Quantas vezes Deus me deu assim, uns toques violentos, né, umas balançadas, dizendo, filha, cuidado, você está entrando na rotina. Como assim rotina? A rotina espiritual. Sabe, meus irmãos, já teve vezes de eu estar orando todos os dias, que são disciplinas que eu cumpro, né? Orar todos os dias, meditar na palavra todos os dias. Eu sou uma pastora, eu tenho que pregar, mas também eu tenho que me alimentar, né? Então, são coisas que eu faço, jejuar, orar, meditar. E às vezes, teve vezes na minha caminhada espiritual com o Senhor, de muitos e muitos anos, de Deus ter que me dar uma sacudida e falar assim, aqui ó, você entrou no modo espiritual, cuidado. Cuidado que você está meio cega, você está meio surda, você não está me escutando, você não está me ouvindo. Aos meus olhos parecia que eu estava super bem, porque eu estava fazendo tudo. Eu estava praticando tudo que um bom cristão pratica. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala assim, lá em Lucas, que os pais de Jesus foram levar Jesus, aos 12 anos de idade, foram levar Jesus até Jerusalém. E na volta de Jerusalém para casa, eles perderam Jesus. Mas não viram que perderam. E ficaram procurando, depois que eles perceberam, foram procurar e passaram um dia procurando Jesus. E não achando Jesus, voltaram para Jerusalém, procuraram. No terceiro dia de perda de Jesus é que eles foram encontrar Jesus. E Jesus falou uma coisa para eles, falou assim, olha, vocês deviam saber que eu estava aqui na casa do meu pai. Sabe, irmãos queridos, que estão aqui me ouvindo, que estão nesse jejum, nessa oração, eu oro a Deus para que você não esteja no modo automático, que às vezes a gente entra no modo rotina, no modo automático. Sabe o que mata um casamento? É a rotina, a falta sabe, daquele
romantismo, daquela coisa gostosa, do carinho, da novidade de vida no relacionamento. E uma vida espiritual também pode ser morta pela rotina. Como assim, pastora? Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo Bíblia, não está bom? Não está bom, sabe por quê? Se eu não fizer isso de todo o meu coração, não está bom. Se eu não fizer isso com todo o meu espírito, se eu não chegar diante do Pai, não como uma obrigação, dizendo, mandaram jejuar, vou jejuar. Tem que ler Bíblia, vou ler Bíblia, né? Tem que orar, vou orar aqui. Deus faz isso, faz aquilo. Não, meu irmão, nunca o Senhor disse que era para ser dessa forma. Nunca foi para ser dessa forma. Às vezes nós entramos na rotina, às vezes nós nos perdemos do Pai, às vezes nós perdemos Jesus no meio do caminho, a gente procura e não acha mais, porque a gente está tão ligado na rotina, que esqueceu que esse negócio é vida, é vida, é vida. Sabe uma coisa que eu falo com o Senhor, não me deixa perder do Senhor. Senhor, não me deixa perder as atividades. As atividades da casa do Senhor não são mais importantes do que o Senhor. Não me deixa perder a sua glória. Não me deixa perder a sua voz. Não me deixa perder o seu espírito. Não me deixa perder a tua presença. Meus irmãos, já teve dias do Senhor me sacudir, do Senhor dizer assim, filha, há quanto tempo você não me escuta? Você está achando que está me escutando e nem está. Filha, você está aí no modo automático. Filha, tem coisas que eu preciso falar com você. E eu falo com Deus, Senhor, eu nem sabia que eu estava perdida. Que tristeza, que falta de sensibilidade. Quantas vezes foi assim? Hoje eu fico mais atenta, hoje eu estou mais atenta quando eu percebo que não está normal, que as minhas orações não estão boas, que o negócio está meio automático. Eu já, opa, peraí, deixa eu voltar para o meu lugar, deixa eu voltar para a minha conexão. E sabe o que faz muita gente desviar? Eu vou dizer uma coisa para você, o que faz muita gente desviar, as pessoas dizem assim, é porque fizeram alguma coisa comigo na igreja, porque eu passei muita luta, por causa do fulano de tal, da liderança, por causa disso, por causa daquilo. Não, meu irmão, sabe o que me faz desviar? Sabe o que te faz desviar? É a falta de sensibilidade com o Senhor, com o Espírito de Deus, é ignorar o Espírito de Deus que habita dentro de você. É ficar seguindo outros caminhos que não são os do Senhor, mas caminhos do coração. Sabe, às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada, nos perdemos porque nos tornamos carnais e o Senhor nos puxa de volta, mas a gente não volta, a gente continua aqui do jeito porque a gente acha que não tem nada a ver. O coração se torna às vezes também orgulhoso, sabe? O coração orgulhoso, porque você está orando, você está meditando, você está na presença de Deus, Deus começa a abrir portas para você, Deus começa a fazer coisas na sua vida e você perde aquela simplicidade do Senhor. A simplicidade do Pai. A simplicidade do Pai. A simplicidade do Filho. Você não chega diante dele como, pastor, fulano de tal que conseguiu isso e aquilo, fulano de tal que tem tal diploma que todo mundo respeita. Lá fora, amém, você é respeitado, que bom. Mas diante do Pai, você é só um filho. É só uma filha. É isso. Às vezes a gente esquece, às vezes o coração fica tão cheio de orgulho, às vezes a gente perde essa simplicidade, sabe, meus irmãos? A Bíblia diz assim que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como manter uma vida espiritual boa? Como manter uma vida espiritual saudável? Sendo sensível à voz do Espírito Santo de Deus, tomando cuidado para não cair na rotina espiritual extremamente perigosa. Orou hoje? Orei. Como foi? Orei.
Apresentei a Deus meus problemas. Não, a oração não é apresentar a Deus os problemas, embora tenha isso na oração. A oração é relacionamento. A oração é se derramar. A oração é ouvir. A oração é ser tratado. A oração é adorar. A oração é um tempo com o Pai de maravilha, de maravilha, de maravilha. Se eu vou orar e o negócio não está bom e eu não estou nem com vontade de ficar ali orando, acenda o seu alerta espiritual. Veja, isso não está certo, porque orar é bom. Às vezes eu vejo pessoas orando e dizem, oh, Deus de Jacó, Deus de Abraão, e tá, aquelas orações poéticas, aquelas orações fortes. Amém por essas orações, mas sabe, você não chega diante do pai, do seu pai, da sua mãe, falando, oh, minha mãe, filha de fulana, de ciclana, de Beltrana, oh, minha mãe, oh, meu irmão, tem hora que a simplicidade, o derramar o coração, o chorar, o louvar, o agradecer, o ouvir, é tudo. Então não entre no modo automático. O púlpito não é o lugar automático em que você usa de técnicas para poder falar o que você acha que deve ser falado. Não, o púlpito é o lugar de extravasar a vida que você alcançou no tempo de oração, de palavra que você estava com o Pai. Você ficou ali com o Pai no seu secreto e depois você vem ao púlpito, ou você vai à sua célula, ou você vai ministrar a alguém, e aquela vida que entrou em você enquanto você orava, ela é colocada para fora por meio da glória que sai por meio de você. Aleluia, aleluia, você está entendendo? Vida espiritual é isso. Eu falei das disciplinas, mas eu estou falando cuidado para não entrar na rotina. Eu estou falando, siga a voz do Espírito Santo de Deus, porque quando nós não seguimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós nos perdemos. Os pais de Jesus perderam Jesus 3 dias para encontrar um filho de 12 anos, 3 dias para encontrar Jesus. Sabe, é fácil perder, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, lembra de onde você caiu, arrepende e volta. Volta à prática das obras que você estava. Volta, filho, volta, filha. Essa palavra aqui hoje é uma palavra para chamar você à simplicidade da sua vida cristã. Lembra quando você se converteu? Que você chorava diante do Pai. Que você orava com tanta fome, com alegria na presença do Pai. Lembra quando você pegava a sua Bíblia e ia para o culto com aquela força, com aquela garra, com aquela fome do Pai? Cadê? Cadê o seu fervor? Cadê? Você se perdeu na sua rotina, você está na presença de Deus, você está na igreja, você está fazendo a obra, mas o fervor foi embora. Tem que voltar. Pergunta para o Pai, aonde foi que eu caí, porque nem sei aonde eu perdi o Senhor. Sabe, eu estou falando não de perder a salvação, eu estou falando de perder conexão. Eu estou falando de perder glória. Eu estou falando de perder a voz do Pai. A voz do Pai. Não se pode perder a voz do Pai. Eu estou falando disso. Então volta ao Senhor e fala, Pai, onde que foi que eu me perdi? Pai, eu quero a simplicidade de novo. Me dá um coração contrito, me dá um coração humilde, um coração quebrantado diante do Senhor. Porque a um coração desse jeito o Senhor não resiste. E por fim, meus irmãos, eu quero falar de uma terceira coisa da vida espiritual. Sabe, quando você está com as disciplinas espirituais funcionando do jeito que deve funcionar, não como obrigação, mas como uma forma de conexão com o Pai, de aprendizado, de crescimento, e você está praticando a palavra, você está indo de acordo com a palavra, você está ali seguindo a voz do Espírito Santo, que tem uma coisa na vida espiritual, e por isso que eu falei sobre não cair na rotina, porque se eu caio na rotina, eu paro de ouvir a voz do Senhor, e eu
eu estou falando aqui sobre disciplinas espirituais, ouvir a voz de Deus, seguir a voz do Espírito Santo de Deus. E agora eu quero falar para outra coisa com você. Sabe de uma coisa? O ministério, a vida espiritual, ela é feita de fases. Fases. Você começa aqui numa fase. Claro que todos somos filhos, todos já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mas veja, há fases ministeriais, há fases de unção. Aqui você começa no nível de unção. Quanto mais você é obediente em ouvir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, quanto mais você tem uma vida espiritual centrada no Pai, assim como Cristo teve, começa a vir então as fases ministeriais. Veja, Deus te chama, Deus te unge, você começa uma obra e depois Deus começa, você é fiel naquilo que você está fazendo, naquilo que Deus te colocou, aí Deus começa a abrir outras largas portas para você e você sobe um pouco mais de nível e você continua naquele caminhar com o Pai, com o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Uma nova fase aparece para você, um novo nível aparece para você, o Senhor começa a te chamar para novos níveis. Veja, o que eu estou dizendo aqui, que a vida espiritual ela é feita de níveis. Então nós começamos falando de práticas simples e tão poderosas, de seguir a voz do Senhor. Mas agora eu estou dizendo para você que esse Senhor que está guiando você ao longo da sua vida espiritual, Ele quer fazer você crescer de níveis. Ele quer colocar você cada dia mais em níveis mais altos. Sim, com responsabilidades maiores, mas com glória muito maior, unção muito maior. Eu creio que às vezes nós somos chamados para um tipo de ministério e nós começamos esse ministério. E eu não estou falando só de pastoreio, eu estou falando de você que é uma ovelha na sua igreja, que é um líder na sua igreja, você que acabou de se converter, você que é pastor também. Eu estou falando para todos vocês, eu estou dizendo o seguinte, que Deus tem níveis cada vez mais altos para nós e que nós devemos nos preparar para esses níveis que Ele quer nos levar. Comece a sonhar com as coisas que Deus tem para você. Comece a orar as coisas que Deus tem para a sua vida, os níveis espirituais que você vai subir, a unção que vai descer, a glória que vai descer, há níveis e níveis para você subir. Talvez você comece o seu ministério aqui embaixo como um líder, né? Uma pessoa que começa a ministrar aos outros, aquela pessoa que está lá orando escondidinho, de repente o Senhor te levanta para algo mais e depois para algo mais. E o que eu estou dizendo é, ore por aquilo que Deus tem para você. Às vezes nós achamos, não, Deus me chamou para ficar aqui. Amém, será que é mesmo? Isso é o que está na sua cabeça. Mas se for para algo mais, deixa Deus ministrar na sua vida. E sabe uma forma de nós descobrirmos o que Deus quer para nós e de orarmos o nosso futuro? É orando em línguas. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, edifica o seu espírito. Então, às vezes, nós estamos orando em línguas e nós estamos orando coisas muito altas que nós nem sabemos. Então, vida espiritual é feita também de preparação para o que tem para vir. É para o hoje, mas é para o amanhã também. Vida espiritual é crescimento. Eu tenho que chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Eu comecei aqui, é como se fosse uma escada. Tem níveis e níveis. E eu quero subir os degraus que Deus tem para a minha vida. Eu quero chegar no lugar alto que Deus tem para mim. O lugar alto talvez não é lugar alto para os homens, mas é para Deus, então é esse o meu lugar. Sabe, meus irmãos, tem lugares que Deus quer levar você. Tem lugares que Deus quer que você alcance níveis mais altos, níveis de mais honra, níveis de mais glória, níveis também de mais responsabilidade. Mas você tem que começar a orar por isso. Você tem que começar a se preparar para isso. Você tem que começar a trabalhar isso na sua vida. Sonhar os sonhos de Deus. Preparar-se para aquilo que Deus tem
para a sua vida, preparar-se para aquilo que Deus está sonhando para você. Ah, pastora, mas ninguém falou nada comigo, meu pastor não falou nada comigo. Não espere por isso. Ore, prepare-se. Não espere alguém mandar, não espere alguém chegar para falar com você. Esteja preparado para quando alguém chegar para você e falar, você já está pronto para aquilo. Então ore, ore. Muitas coisas que eu cheguei na minha vida, eu cheguei porque estava orando há um tempo, não pedindo isso, mas orando em línguas, falando: Deus, seja feita a sua vontade na minha vida, o que o Senhor tem para mim, faça, seja feito aquilo que está no seu coração para mim. Eu não sei o que é, mas eu estou disponível, e orando em línguas por isso, e orando e pedindo: Senhor, faça a tua vontade. Aonde o Senhor mandar ir, eu irei. O que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. O que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Então essas orações são poderosíssimas e elas nos fazem mudar de nível espiritual. E lembre-se, toda vez que Deus nos muda de nível espiritual, a unção também aumenta, porque a cada nível há uma unção diferenciada. Amém? Então eu falei de 3 pontos aqui. Eu falei sobre as disciplinas espirituais que são importantes, que é a oração, o jejum, a meditação na palavra. Eu falei sobre seguir a voz do Espírito Santo para não se perder e não cair na rotina. E eu falei agora também sobre esperar novos níveis de crescimento, novos níveis de unção, preparar-se para isso, preparar para o que Deus tem para você. E eu chamo você a isso. Ah, de repente você vai ter que ministrar para outras pessoas, então comece já a estudar a palavra, comece a estudar, fazer um seminário, comece a adquirir mais conhecimentos, falando em seminário, inclusive. Nós temos na nossa igreja do Evangelho Quadrangular o ITQ, que é um curso maravilhoso, e temos principalmente agora, começando agora, né, principalmente não, começando agora, temos, tem há 1 ano e meio praticamente, já estamos funcionando o seminário Palavra e Poder. Um seminário que vem para renovar a sua força espiritual, renovar a sua unção, trazer um conhecimento revelado de Deus à sua vida, transformando a sua vida, a sua visão das coisas para um crescimento exponencial em unção e poder de Deus. E o seminário Palavra e Poder, ele é online e ele é presencial. Eu convido você para participar conosco, estudar conosco e crescer espiritualmente. Prepare-se para o novo de Deus, prepare-se para o que há de vir, prepare-se para onde Deus quer te levar em novos níveis de unção. E agora eu quero orar pela sua vida, eu quero te chamar à oração. Nós estamos aqui hoje, nesse 18º dia de jejum e oração. Eu quero te chamar a orar por toda essa situação que estamos vivendo, mas principalmente orar pela sua vida, orar pela graça de Deus em você. Se você é uma dessas pessoas que caiu na rotina, perdeu a voz do Espírito Santo, não está escutando o Senhor, não sabe, está meio perdido, está desorientado, está ansioso, está preocupado, as notícias são todas tão difíceis que você perdeu essa sensibilidade, você está com medo e você está aí meio perdido, você caiu talvez numa rotina espiritual de muitos anos e eu quero orar por você. Deus me manda orar por você agora, para que você seja renovado espiritualmente. Abra-se os olhos, abra-se os ouvidos, que você veja a glória de Deus, que você escute a voz do Senhor, que Deus renove a sua vida. Eu quero ministrar na sua vida, pastor que está me ouvindo, pastora, mulher de Deus, quero dizer para você, o Senhor não te chamou para ficar apenas parada, ajudando, faça também a obra que você tem que fazer. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Talvez você diga assim, não, eu estou só aqui sustentando o meu marido, dando suporte para o meu marido, e o Senhor está dizendo, não, eu estou te levantando para essa obra também. E eu quero te chamar agora. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos seguir. A vida espiritual, ela é plena na presença do Senhor. Não é para ela ser rasa, não é para ela ser árida, não é para ela ser difícil, é para ser boa, é para ser fervorosa. E eu quero orar por você.
Pai, eu oro agora por todos que estão me ouvindo nesse tempo, pedindo ao Senhor para trazer renovo espiritual. O Senhor diz, lembra de onde caiu, arrependa e volte à prática das obras que você fazia. Ou seja, volta ao tempo em que você me escutava, que você me ouvia e que você era cheio de graça e de glória. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro, Deus, por aqueles que caíram na rotina, por aqueles que se perderam do Senhor, estão procurando e não acharam. Mostra, Senhor, onde parou. Talvez foi, Senhor, alguma desobediência, talvez foi um orgulho, talvez, Senhor, foi uma falta de perdão. Senhor, nós não sabemos, Tu sabes, mas o Senhor possa ministrar agora, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Eu peço, Senhor, abra os olhos, abra os ouvidos, que haja crescimento espiritual, que também eles possam acessar novos níveis que o Senhor tem para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu oro abençoando essas vidas, oro abençoando essas igrejas, oro quebrando todo o poder das trevas nessa pandemia, oro declarando que logo sairemos disso, oro declarando que sairemos dessa pandemia melhor do que entramos como igreja do Senhor Jesus, mais unidos, mais fervorosos, mais amantes do Senhor, mais cheios do poder, com mais gente salva em nossas igrejas. Pai, é isso que eu oro agradecendo ao Senhor por essa ideia dos nossos líderes, por essa direção do Senhor para os nossos líderes, nosso pastor Mário de Oliveira, sua esposa, pastora Bianca, e todos os pastores, presidentes dos estados que estão ministrando essa direção que o Senhor deu, que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Oro por cada pastor, fortaleça cada pastor. Fortaleça cada pastor que está aí, Senhor, precisando da sua força espiritual. Oro por aqueles que perderam membros queridos de suas famílias, de suas igrejas, que o Senhor os fortaleça também, os console, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor querido, membro querido dessa igreja maravilhosa que nós temos, muito obrigada. Deus os abençoe. Medite nessa palavra e que o Senhor te fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigada.